Tudo jóia? Tudo bem, e você? Bem também. Então tá bom. A, a, a Lívia tá animada com a aula amanhã, não? Então, eles Hã? gostam. Que bom. Ela gosta. Isso é legal, isso é bom. É porque encontra as amigas, né? Sim, sim, Os professores. com certeza. A Então, amanhã. Lorena que tá. A minha netinha Lorena que tá louca para voltar. Ah, é? É. A escola ficou bem melhor agora, né? Fizeram uma série de melhorias lá. Ah, que bom. É. Tá melhorando, tá bom, né? Sim, sim. Caio tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu sempre gostei de lá, né? Sim. Vamos ver quem tá entrando. É a Da Elza. Marli. Sim, sim. Marli tá entrando. Aí a Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Boa Lu. noite. Boa noite, Marli. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Tomara que a gente Tudo não bem, tenha. Marli? Tudo bem, Marli? Tá, agora estou mais tranquila. Que bom. Sim, A gente coloca na mão de Deus, né? sim. Carlos, Eliane. Olá. Olá. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Dona Clara. Boa noite a todos. Dona Boa Clara. noite. Boa noite. Joia. Hoje a Lucélia começa, né, Lu? Sim. Aí depois o Carlos com o Evangelho, e eu faço o livro dos Espíritos. A Maria, as vibrações. Vibrações especiais, a Fernanda, e a prece final, o Pedro. São os que estão faltando, né? Daqui a pouco eles devem entrar aí. Eu tenho algumas propostas para fazer para vocês, mas não vai ser hoje, tá? Tô amadurecendo isso, conversando. Meu irmão, na verdade, lá que tem do centro de Tubi, ele me fez uma proposta, mas eu queria falar com vocês pessoalmente, não pela internet. Mas a gente vai conversar, tá? Tranquilo. Uhum. Só mais um minutinho. Deixa eu arrumar o ventilador. Calor. Pronto, já deu. Só a Marlinha chegar, a gente já começa, né? Exato. Vamos lá, então? Vamos. Vamos, então, agora, serenando as nossas mentes e os nossos corações, acalmando, serenando, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e ao nosso mentor dessa reunião. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. E que os mentores nos ajudem a assimilar e a praticar tudo que vamos aprender hoje nos estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E vamos nos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Fer. Boa noite, Pedro. Pedro. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar do capítulo 27, que é Pedi obtereis, itens 18 até 21. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18, todo mundo nele? Sim. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Isso também está no Céu e Inferno, parte 2, exemplos. Bom, a gente, quando ora por aquele que está sofrendo, a gente está orando para ele, isso vai ajudá-lo a aliviar. Ele precisa mudar, porque ele fala aqui, ó, arrependimento e reparação. Ele tem que se arrepender do que ele fez e reparar. Nossa oração, nós temos limites. A gente vai orar com fervor, com vontade, com fé, mas isso não resolve o problema daquele que errou. Aquele que errou precisa se arrepender do erro. Não a nossa oração. Quando a gente lembra, eu gosto muito de lembrar do André Luiz, quando ele estava no umbral, porque a mãe dele orava por ele, não orava? Ele ainda assim demorou 8 ou 9 anos para sair de onde ele estava. Porque aquilo até tocá-lo de verdade demorou um pouco. Não é tão simples assim, a gente senta a hora e já acabou o problema do outro. Mesmo nosso. As coisas precisam acontecer. A oração precisa daquela partezinha da ação para que ela possa surtir efeito. Então, é muito importante, é saudável que a gente ore pelos outros. Como a gente faz toda quarta-feira, como a gente faz no domingo aqui, quando a gente faz a nossa oração, como a gente faz todos os dias, quando nós fazemos a nossa oração no nosso lar. Então, é importante. Mas isso só ela ajuda, mas não resolve. Porque aquele que precisa se arrepender e reparar o erro que ele fez. Ok? Uhum. Continuemos? Ok. 19. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais importantes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos?
na terra quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele? É proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daria uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como primeiro de todos os poderes o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Eu já vi em algum lugar que nós não deveríamos fazer oração, porque se cada um tem o seu fardo para carregar, nós não podemos diminuir o fardo dele. Isso não é legal, né? Isso não é uma questão lógica, isso não é ser cristão. Por quê? Vai ser diminuído aquele fardo, não porque eu quero, se ele tiver merecimento. Então, a nossa oração pode ajudar que ele, o tal do cai a ficha, e ele fala, poxa vida, deixa eu mudar meu comportamento, deixa eu ser um pouco diferente, e só aí já começa a aliviar esse fardo. Porque ele começa a entender que aquilo que ele está passando é necessário. Por quê? No capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, diz que são duas as nossas causas de aflições. Ou na causa da vida atual, ou vida passada. Se eu olho por todo lado nessa encarnação, vejo que tudo que está me acontecendo não tem sentido, então eu vou entender que o sentido é ter trazendo de outros lugares, de outras reencarnações. Agora, muitas vezes a gente faz essa procura muito superficial e esquece que nessa vida mesmo já discuti com muita gente, já humilhei muita gente, já briguei com muita gente, já coloquei muita gente debaixo do sapato, já ofendi. Então, não está no passado meu problema, está no aqui e agora. Com tudo que eu falei, com tudo que eu fiz por outras pessoas. Então, agora pode chegar um momento que eu tenha que reparar isso. Se não diretamente com a pessoa, pode ser com outra, fazendo bem. Então, a oração que nós fazemos para os nossos irmãos vai ter o sentido de ajudar e não de resolver o problema. Mais uma vez, eu não consigo resolver, mas eu preciso fazer sim. Esse negócio de não faz não, porque você vai ajudar a diminuir, ele precisa passar por aquilo. Calma lá. Primeiro, como disse o próprio Jesus, quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar que ele deve passar por aquilo? Eu sei da vida dele, de tudo que ele passou, nessa e em outras, talvez eu não saiba nada. Então, eu não posso dizer que ele deve passar. Eu posso ajudá-lo, sim. Você encontra uma pessoa na rua, difícil de andar porque está cheia de mala, cheia de coisa pesada. Ah, não, eu não posso ajudá-la, não. Ela tem que continuar a vida dela assim. Ela escolheu estar com essas 10 sacolas, agora ela vai sozinha. Se eu posso ajudar, eu devo ajudar, né? Senão, não faz sentido. Tudo bem até aqui, pessoal? Joia. Não, Magno. Tome água. Vamos, então, para o item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos.
Deus, dizem, eles não podem, Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhes apenas submeter-lhes e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos, nem o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se for condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá, então, melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não será tão mal quanto antes? O primeiro caso seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. O segundo seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração da pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Então, como ela se resume assim, nós vamos entrar no 21 para ver como que ela se resume. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, não vai ter pena eterna. Por quê? A punição, e até o termo, até acho que pode ser mudado, né? Eu vou precisar corrigir aquele erro em mim, porque senão, como que eu vou me tornar perfeito, como disse Jesus? Ele disse, você pode ser perfeito, você deve ser perfeito como o Pai Celestial é. Você pode fazer o que eu faço e muito mais. Só essas duas, como que a gente consegue, como que o Carlos consegue, estão olhando para ele hoje? Então, ele precisa melhorar muito, precisa saber, e não vai ter eternidade no castigo. Não pode ser eterno. Ele vai sair daquilo. Ele precisa entender. Então, essa oração que a gente faz para ele e para nós, ajuda que ele entenda, aceite com resignação e mude o seu comportamento. E aí ele pode se arrepender, e se arrependendo, ele pode reparar o erro, e reparando o erro, ele corrigiu a sua falta e continua na evolução. Uhum. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vir logo. Então, mais de uma vez, né? Ela depende de mim. Quanto mais cedo eu me arrepender e corrigir, mais eu consigo passar por aquela prova, por aquela expiação e superar aquela falta que eu cometi. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado vê-se submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, e conforme a bondade e a justiça de Deus. Então, aqui, mais uma vez, o livre-arbítrio eu tenho, a decisão é minha. Eu quero sair de onde eu estou, eu preciso mudar. Eu preciso aceitar que eu errei e agora eu preciso reparar. E às vezes a reparação aqui não é exatamente igual. Matou pela arma, agora vai morrer pela arma para poder ficar igual. Não.
Não é necessário, não é lei de talião. Você vai repor. Você pode ajudar uma creche, um orfanato. Você pode... Imagina você, a pessoa vem de uma encarnação abastada de grana e começa a ajudar o lar dos velhinhos, ajudar as crianças. Ela está repondo aquilo que ela fez de errado. Só que não vai ser da mesma coisa, do mesmo jeito. Nós precisamos buscar esse entendimento. Eu, Carlos, vou precisar corrigir. Mas é passar exatamente o que aconteceu? Não necessariamente. Não vai ter o mesmo peso, vai ter passar por aquilo e superar. Mas não é do mesmo jeitinho. Ah, então você cortou a orelha, vai ter a orelha cortada. Para poder mostrar que foi igual. Não necessariamente, não é igual. Tem que ter o mesmo peso. E nós podemos escolher essa prova no nosso projeto reencarnatório, ou às vezes passar por ela, porque a gente consegue superar algumas coisas daquilo que a gente já colocou no nosso projeto reencarnatório. Então, nós vamos conseguindo evoluir. Quando você tem, na sua vida profissional, alguns objetivos e você os alcança, você não para ali. Você vai sempre colocando mais para você poder crescer. Você tem os seus filhos, você coloca alguns objetivos, eles vão alcançando, você vai sempre colocando mais para eles poderem aprender, poderem crescer. E assim é com a gente. A gente fez o projeto reencarnatório, mas vai ser daquele jeito? Está engessado, não muda mais? Não, eu costumo dizer que é dinâmico. E nós podemos, está nas minhas mãos colocar esse dinamismo em prática e ir aumentando, melhorando a cada vez mais. Uhum. Bom, vamos lá para o encerramento agora. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre se salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazer. O que geralmente lhe falta é vontade, a força e a coragem. Se pelas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele, assim, nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Continua também o Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Então, veja bem, Deus não vai abrir mão da sua lei. Então, nós não vamos pedir para tirar o problema, nós vamos pedir para dar força, para dar coragem, para que esse irmão, para nós, que Carlos tenha a força de vontade de sair onde ele está, de não ficar parado, de sair, de entender, de aceitar e de se arrepender e mudar. É isso, pessoal. Algo que vocês queiram complementar? Da minha parte, ok. Perfeito. Podemos passar para o Livro dos Espíritos, não? Então, Marcelão, é contigo a bola. Uhum. Livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade. A gente vai falar sobre livre-arbítrio. Pergunta 843. Todos nela? Sim. Então vamos lá. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, sim, todos nós temos livre-arbítrio. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com a necessidade de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Mais uma pergunta, depois a gente discute, né? 845.
As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Eu acho que ele menciona a pergunta 361, né? Não vou ler a 361, mas ela fala sobre faculdades morais e intelectuais. Tá? Bom, vou ler rapidinho. Ele fala assim, a pergunta 361. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então, basicamente, é isso o que ele fala. Sobre o livre-arbítrio, né? Aqui ele fala sobre desde o nascimento, mas, na verdade, nós temos o livre-arbítrio de agir desde que nós nos individualizamos como inteligência, né? Lá atrás, né? Desde lá atrás, a gente já tem a liberdade de escolher X ou Y, né? E às vezes a gente escolhe o lado errado por vários motivos, pela visão curta que nós temos, né? E pelos vícios que carregamos. Então, muito embora a gente tenha o livre-arbítrio, muitas vezes escolhemos errado por causa disso, né? E, na verdade, os espíritos superiores, né? Eles sabem muito bem, né? Quando a gente está lá desencarnado, né? Aí o Marcelo fala assim, eu quero fazer isso, aquilo, pá. Aí eu acho que ele fica só olhando para o Marcelo e fala assim, coitado, ele não vai fazer nenhum décimo daquilo lá que ele está falando. Mas eles deixam, né? Eles deixam, vai que, né? Se a gente olhar para trás, né? Opa, peraí que eu fechei o trem aqui. Se a gente olhar para trás no nosso passado, a gente vai ver que diversas vezes nós escolhemos errado. Diversas vezes. E se a gente for muito honesto com nós mesmos, a gente vai ver que nós pecamos exatamente nos vícios que nós temos. Né? Nos vícios que nós temos. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual o autoconhecimento é importante. Né? Porque a gente sabe exatamente quem a gente... Na verdade, a gente sabe quem a gente é, né? Mas a gente escancara, né? Tira do subconsciente e joga para o consciente. Marcelo, isso. Sim, Marcelo é isso. Certo? Comentários? Não? Não. Então, continuemos para 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ela exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a Terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. E é nisso que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Aí tem a pergunta 67, seguinte, influência do organismo. Aquilo que eu falei para vocês, né?
o que entrava o livre-arbítrio é porque escolhemos errados. Isso é errado. E se escolhemos errado, é por causa dos nossos vícios, né? É o que nós temos de vício. Tudo certo? Certo. 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. Desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. E aí está a ação da matéria. Então, o que é a ação da matéria que ele diz, né? São os entraves, né? Naquela época se usava a palavra idiota, né? Mas nós sabemos que eles estão falando, que ele está falando de pessoas que têm uma limitação intelectual, né? Seja lá qual for. Então, eu sempre eu sempre me paro para pensar, né? Como é que o espírito deve se sentir, sendo que ele não consegue expressar a sua intelectualidade, né? Porque ele está totalmente preso no corpo. E outras coisas, né? O déspota no corpo de um escravo e assim por diante. Então, é disso que ele está falando, né? As pessoas que recebem em retorno, lembrando, não é punição, né? Não é punição, é uma reação a uma ação nossa. Não existe punição. Ninguém é punido. Nós acabamos pedindo ou sofrendo aquilo que nós causamos, né? Mesmo na vida material, a gente vê isso, né? Se você faz uma série de coisas ruins para o seu corpo vai devolver, né? E então é a mesma coisa no espírito. Tudo bem? Uma reação à nossa ação. Exatamente. É uma reação à nossa ação. Isso dá na matéria quanto no espírito. E proporcional àquilo que a gente cometeu. Sim, exatamente. Podemos ir adiante? Mais alguém quer falar? Não? 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Não. Porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Olha, gente, eu fiquei 2 vezes bêbado na minha vida. 2 vezes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não perdi a minha consciência daquilo que pelo menos eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. O meu corpo não conseguia coordenar aquilo que eu pensava, mas a minha cabeça estava límpida, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, sei lá, né? Algo para pensar. 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas, mas como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que faz. Então, quanto mais se sabe, maior é a culpa, né? 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos?
O homem tem, o homem nada. O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Pode ser que a gente não consiga superar alguns problemas que acontecem na vida. E isso não é um problema, desde que você tenha honestamente tentado resolver esse problema. Né? Isso já é o suficiente. Os espíritos sabem o que é viver em um mundo como o nosso, onde existem provas e expiações, onde ainda há doenças terríveis que flagelam as pessoas, onde a fome ainda mata pessoas, né? Então eles sabem exatamente o que é viver nesse mundo. Mas se nós não tentarmos, seremos perdedores. Mas se nós perdermos mas na tentativa, aí tudo bem. Aí isso será considerado, né? Algum comentário, alguma pergunta? Eu. Diga, Pedro. Na verdade, é mais uma dúvida, né? Se um espírito resolve aqui, ó, você vai encarnar de novo, você vai voltar para o plano terrestre, mas você vai ser ruim ainda, você vai fazer mal e tal, né? Vai ser evoluído. É enviado também espíritos de ajuda para essa pessoa quando encarnar aqui? Um exemplo, aí eu vou encarnar, aí a Fernanda é um espírito que está bem mais evoluído do que eu, aí ela volta como minha mãe ou minha irmã para me ajudar nessa caminhada. Existe essa missão também? Acredito que sim, né? Na verdade, quando a gente reencarna, todo mundo me ajude com isso, mas até onde eu sei, né? Quando a gente reencarna, a gente nunca reencarna com a missão com o fato de ser ruim. Não. A gente sempre reencarna, isso. A gente sempre reencarna na Terra com a possibilidade de se tornar bom. Tá? Ser ruim, não. Só um minutinho, Marli, deixa eu só terminar. Agora, com certeza, por exemplo, eu tenho certeza que eu encarnei na família certa e que a minha mãe tinha que ter sido a minha mãe. Né? Ela me ajudou muito na vida. Então, sim, a gente encarna perto de pessoas que vão nos ajudar. Primeiro a minha mãe e depois a Flaviana, né? Que é a minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu devo muito a elas, né? Eu ter endireitado pelo menos 1 milésimo de milímetro. Então, sim, a gente nasce junto de pessoas assim. Diga, Marli. Não, eu só ia lembrar o Pedro que no filme lá, Nosso Lar, né? Aquela senhora resolve voltar com a filha dela, que é prepotente, arrogante, né? Então, assim, ela sabe que ela vai precisar de muita ajuda. Então, eu acho que ela talvez nem precisasse reencarnar mais, mas ela se propõe a vir para ajudar a filha novamente, a tentar ajudar a filha. Então, eu acredito que sim, pelo menos no Nosso Lar. Não tem essa passagem lá, Marcelo? Não Sim, tem, Carlos? Sim, muito bem lembrado. Isso mesmo. Eu acho que no Nosso Lar 2 também tem. Isso, é no Nosso Lar. No 1 e no 2 tem. No 2 tem. Agora que eu me recordei aqui. Sim, mas ela é uma pessoa difícil, a filha, né? Acho que ela não aceitava o desencarne dela, né? Porque ela ia casar, né? Isso, então ela não aceitava. E você vê, quando né, eles resolvem que ela tem que reencarnar para aprender novamente, e a senhora lá, ou até o filho dela, né? Que tinha sido o filho dela, falou, não há necessidade dela ir. Ela falou, não, mas eu tenho que ir para ajudá-la. O espírito tem que estar
num grau de evolução, de humildade absurdo, né? Para voltar, para ajudar um outro espírito que está aqui. Tem que ser eu acredito que sim, por causa do filme, né? Não sei. É que a gente tem a dimensão de amor ainda muito pequena, né, Pedro? Ser pequeno ainda. Exato, porque o amor desse espírito pelo outro transcende o que a gente tem, a gente pensa. É verdade. Para ajudar mesmo. Se você olha bem, não nos comparando a Jesus, mas Jesus veio para o governador da Terra sabendo tudo. Sabendo que a gente vai matar ele. Mas ele falou, eu vou porque eu preciso mostrar o exemplo. E mostrar o exemplo significa ter dor, ter sofrimento, Só que nós ainda não entendemos isso. Então, os espíritos que estão ao nosso lado, às vezes, veio como filho, como esposa, como mãe, como pai, como um amigo. Quantas vezes você tem um amigo que você mais confidencia do que para as pessoas da sua casa? E é aquele que mais te ouve, que mais te orienta, às vezes orienta sem falar. Com um olhar, você fala, não, esse aqui é a pessoa que eu confio. Esse é o olhar aqui, ó. Desculpa, eu ri, porque quando você falou um olhar... São olhares fulminantes aqui em casa. Quando faz alguma coisa, né? Quando o cachorro faz xixi fora do lugar. Eu já entendi. Fernanda dá umas olhadas para mim que atravessa minha alma. E olha só que coisa, né? A gente erra porque a gente é ignorante mesmo, né? Porque além dessas pessoas maravilhosas que passam pela nossa vida, cada um de nós tem um anjo da guarda. Tem um mentor que nos acompanha. Mas ainda, gente, Marcelo, olha... Quando erra por ignorância, é bom. O problema é quando você erra sabendo que está fazendo errado. Esse é o maior problema. Quando você erra por ignorância, é relativizado. O cara não sabe, errou. Agora, muitos erros nós cometemos. Quando a gente erra e depois olha para o erro e fala assim, nossa, estudamos no domingo, a gente faz as preces na quarta, eu leio matéria a respeito, e olha o que eu aprendi, olha o que eu aprontei aqui. Então, quer dizer, isso é ignorância. Bem assim mesmo. Alguém mais? Não. Tá, então eu passo o bastião para Marli, né? As vibrações. Certo, Marli? Gratidão, Marcelo. Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Nós agradecemos a Jesus pelos ensinamentos e pelo seu legado, que é o Evangelho de Luz. Agradecemos também a espiritualidade amiga aqui presente, que está nos apoiando, nos conduzindo a ser melhores do que fomos ontem. Agradecemos aos nossos mentores individuais por nos acompanhar em nossa missão, em nossa jornada, nos intuindo sempre e tentando sempre nos proteger. Agradecemos também àqueles aqui presentes, por livre e espontânea vontade, decidiram aprender conosco. Agora nós serenamos nossas mentes, vamos fazer silêncio com ela, silenciar também o nosso coração, aquietando-o, para fazer as vibrações com a maior energia possível de amor e respeito para todos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, e que é o nosso lar e por todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países em conflito ou em guerra, entregando o melhor das nossas energias a favor da paz. Que seus dirigentes recebam orientações através da espiritualidade com o propósito de buscar compreensão e união com seus irmãos.
Vibremos por Portugal, onde mora nossa amiga Conceição, que também ela está passando por um momento bastante difícil. Portugal passando um momento muito difícil de enchentes, falta de energias, mas que nossa energia positiva possa chegar até ela, chegar até eles, como um fecho de luz. Vibramos pela nossa pátria, Brasil. Pedimos que os governantes deste país possam ter bondade, amor, discernimento nas suas tomadas de decisões. Que eles possam usar o livre-arbítrio que eles têm com responsabilidade por uma causa maior. Vibramos por todos aqueles que estão tristes, isolados, solitários. Vibramos por nossas crianças, essas que se encontram em abrigos, orfanatos, que têm lares disfuncionais. Que Deus possa guardá-las e possa dar para elas esperança, que seus mentores possam auxiliá-las sempre. Vibremos também para os idosos abrigados, em casa de repouso, asilo, principalmente aqueles que são tão órfãos, né, de família, que ainda são vivos. Que nossa vibração, que nosso amor possa chegar até eles, levando esperanças e uma energia bem pura e cheia de luz. Vibramos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, para aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores. Que também seus acompanhantes possam receber um bálsamo para não cair no desânimo, pois é muito difícil também ser cuidador. Vamos também emanando boas energias, muita luz, muito amor para os profissionais da saúde, que eles possam ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas que cumprem sua jornada, sua missão dentro dos hospitais ou instituições de saúde. Vibramos para aqueles que têm pensamentos suicidas, que eles possam lembrar-se da promessa de Jesus, compreender que tudo passa, que possam buscar a ajuda no campo da ciência humana e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles possam ter abrigo, consolo material e espiritual, principalmente compreensão da sociedade. Vibramos por todos os que estão em cárcere privado, que estão em cadeias públicas, presídios, que eles possam despertar para uma reforma íntima, buscando elevar-se na sua evolução, bem como os trabalhadores do sistema prisional, que sejam protegidos pelos seus mentores, que possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho ali naquela unidade. Pedimos licença à espiritualidade para vibrar por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que eles possam perdoar as nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração, e também onde houver um leito de dor. Que a espiritualidade possa levar esperança e resignação
todo amor, todo carinho, todo respeito, também a nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possa alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário, com o objetivo de cura do corpo, do físico e do espiritual. Deixamos também aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Agradecemos também ao mentor do nosso grupo, Francisco de Assis, que tem nos protegido, nos mantendo unidos e nos mantendo cada vez mais presentes nas reuniões. Agradecendo todos vocês, meus amigos, pelas orações que vocês fizeram, para que nosso objetivo pudesse ser alcançado. Agradeço também minha irmã Fernanda, que num momento tão difícil me amparou. A todos vocês, minha sincera gratidão, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E seguindo com as vibrações, nós emanamos energia positiva, bons pensamentos, para amparar aqueles que estão na nossa lista especial de assistidos, que por algum motivo estão passando por algum momento difícil, alguma dificuldade. São eles Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Evânia Cecília Dourador, Gremilde de Pioutini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, José Aparecido Cavelanha, José Roberto Fortini, Karen Lerantovski, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade, Tami Mofa e William Abnagem. Que todos recebam as nossas vibrações. Vamos encerrar mais uma reunião, movida de muito aprendizado, com muita gratidão pela permissão de sempre podermos evoluir e aprender na nossa espiritualidade. Agradecemos aos espíritos de luz por manter sempre as chamas da nossa fé acesa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Ok, todos bem? Graças a Deus. Eu peço desculpa, eu dei uma saidinha na vibração para fazer agradecimento a vocês. Acho que não tem problema não, né? Claro que não. Jeito nenhum. Ser grato sempre é bom, né? Precisa ser grato, Marcelo. Uhum, uhum. Eu aprendi isso há muitos anos. A gratidão é tudo. Ok, então é isso. Uma ótima semana. Amanhã começam as aulas 100%, né? Eu ainda não. Quando você começa, Fernanda?
Quarta-feira começam as reuniões e segunda-feira começam as aulas. Beleza, hein, Fernanda? Tá bom. Ganhou mais uma semana, tá vendo, Marcelo? Então. O meu já é amanhã já. Mas tá Mas bom. eu Tá mando ótimo. minhas filhas para você, tá, Marcelo? Pode deixar. Pode deixar. Gente, boa noite, boa semana para vocês. Boa noite, Marcelo, Lucas, Luciano, Ana Clara, Fernanda. Tchau, Pedro. Fica com Deus, dá um beijo nas meninas. Um beijo na Ana Clara. Tchau, pessoal. Boa noite, Deus abençoe da semana. Tchau a todos. Tchau, Ana Clara. Semana. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, gente. Tchau, tchau.